Terror. Um tema que tá muito envolvido na minha vida inteira. Algo que, tipo assim, existe em mim como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, parte do meu ser. Boa parte da minha vida é em torno de histórias, lendas e coisas pra me deixar com medo. E isso é o sentimento que eu mais gosto de sentir às vezes, eu não tô brincando. Eu posso parecer meio maluco falando pra vocês que, nossa, eu amo ficar com medo, mas isso é algo que está no meu ser. Eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, então, por boa parte da minha infância e parte da minha adolescência, o lugar onde eu moro não tinha asfalto nem iluminação decente. Sem brincadeira, eu moro basicamente a menos de 500 metros da zona rural. Depois disso, por uns tempos pra cá, começou a ter asfalto, fizeram um condomínio, mas continua tão creepy quanto. O meu primeiro contato com terror em geral foi com meu pai contando histórias de quando ele tava na fazenda, quando ele era mais novo e coisas bizarras simplesmente aconteciam com ele. Coisas do nível de assombrações, aparições e rituais. Isso sempre me deixou impressionado, porque é algo que foge do nosso conhecimento. É claro, é totalmente científico e químico você sentir medo, mas agora, as maneiras que você sente esse medo é diferente. Coisas como fobias são mais fáceis de ser compreensíveis. Agora, coisas como medos imateriais, medos que não são alcançáveis facilmente, isso sim é outra fita. Contando um relato pra vocês da minha infância, a minha casa em si, ela é meio assombrada, ao ponto de você consegue ouvir coisas à noite. E não é parte da minha loucura batendo. Basicamente, a gente aqui em casa sempre teve o costume de ter cachorros. Hoje em dia eu tenho dois, que são a Medusa e o Chulin, um pitbull e um dálmata. Sim, o nome do meu dálmata é Chulin! E o que acontece? Sempre teve um cachorro antes deles. Antes deles tinha o Bidu, antes deles tinha o Mussum e mais outros. Porque a minha casa vira uma zona inabitável sem cachorros. É nível de você olhar pra janela do fundo, ver coisas pela janela, e assim que você abre a porta ou abre a janela, não tem mais nada. Teve uma vez que o meu irmão, ele ficou muito doente. Nível de ele não conseguia ficar 2 ou 3 dias sem estar gripado, passando mal, com dor de barriga, febre e dor de cabeça. Depois disso, pra melhorar o astral e o ânimo do meu irmão, a gente adotou um casal de cachorrinhos, que era o Bidu e a Priscila, 2 labradores. E naquela mesma tarde, brincando, o Bidu, ele pegou e achou, no fundo da nossa casa, um ritual. Eu não estou brincando, tinha 2 velas vermelhas, só que elas estavam torcidas. E depois que o meu cachorro achou aquilo, a gente procurou as pessoas certas pra se livrarem daquilo, fez uma limpeza na nossa casa, espiritual no caso, e meu irmão voltou a ficar saudável. Tipo assim, acredita quem quiser. Não vou ser o cara que vai meter o louco e falar assim, não, confia em mim. Você acredita se você quiser, tá ligado? Outro relato é de quando a gente tinha um boneco do Batman. Esse boneco, ele cantava uma musiquinha sempre que você apertava o peito dele. Era aqueles bonecos do Paraguai, tá ligado? Bem xing-ling. E o que acontece é que uma vez a gente pegou e foi dormir. Na hora que a gente foi dormir, o boneco a gente sempre deixava desligado. Só que, no meio da noite, as luzes deles começaram a piscar e ele começou a cantar. O meu pai, puto com aquela situação, porque ele tinha que trabalhar cedo, pegou e tirou as pilhas do boneco. No que ele virou de costas, o boneco continuou cantando. Naquela hora, meu pai, ele grilou. Meu pai, ele não funcionaria pra ser um personagem de filme de terror, porque ele pensa. Ele pegou o boneco, jogou no fundo, mesmo com a gente muito triste, a gente tava com mais medo do que tudo. Ele quebrou o boneco e mesmo quebrado, a porra do boneco continuou cantando. E naquilo lá, a minha família inteira ficou em choque. Meu pai pegou o boneco, colocou numa caixa e jogou do outro lado da rua. Depois disso, não aconteceu mais tantas coisas bizarras. Tem muitas coisas bizarras que aconteceram comigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de relatos da minha vida. Mas tipo, isso sendo uma base importante da minha vida, continua por bastante tempo. Eu e meus amigos, a gente geralmente se reunia em volta de uma fogueirinha e a gente contava histórias de terror. Meu, que de medo! Era sempre as coisas que a gente ouvia dos nossos pais, nossas mães e nossos avós. Tipo assim, a gente nunca tinha chegado a experienciar tantas experiências assustadoras assim. Até que a gente teve a ideia. Perto da minha casa tem um frigorífico abandonado, a antiga Mattel. E o que acontece? Eu e meus amigos todos chamamos uma bike, pique Stranger Things, e falamos assim, e se a gente for invadir propriedade particular, hein, viado? Naquele momento a gente pegou nossas bikes e começou a ir rumo lá a Mattel. Daí, quando a gente chegou lá pela primeira vez, a gente entrou. Dentro lá tinha um antigo posto de gasolina abandonado, os frigoríficos, os matadouros, mas tipo assim, não tinha nada de resquício lá. Tanto que pra gente foi uma viagem perdida, porque nosso objetivo era ter histórias tão assustadoras quanto os dos nossos pais. Porém, a gente ficou lá até pertinho de anoitecer.
anoitecer, ficando sentados lá na frente contando nossas historinhas de terror. E a gente não se deu conta que o tempo tava passando. A gente pegou, viu que tava anoitecendo, pegamos nossas bikes e começando a ir embora. Daí quando a gente olhou pra trás, tinha a imagem de uma mulher, parecia uma santa, e ela começou a se aproximar, só que ela não se mexia, nem braços, nem pernas, como se estivesse flutuando estática, vindo na nossa direção e acelerando. E a gente na hora, pau na bike, corre com essa porra dessa bicicleta, corre com essa bicicleta, Chaves. Eu não lembro se era o meu amigo Mike ou se era meu amigo João, mas só que um deles a bike deu problema. E na hora a gente simplesmente pegou e começou a correr, e corria, e corria. E quando a gente olhava pra trás, no portão, tava aquela figura. A gente nunca soube o que era, e toda vez que a gente lembra disso, a gente tem arrepios até hoje. Eu mesmo tô com um calafrio pra caralho, olhando pros lados que nem um maluco. Cara, e isso só se estendeu até o resto da minha vida. Na minha pré-adolescência, eu descobri Five Nights at Freddy's. E aquilo mudou tudo pra mim. Basicamente, eu zerei o FNAF 1 umas 12 vezes só ano passado, porque eu jogo essa porra todo ano. Eu amo esse jogo, não vai tirar ele de mim. Consegui jogar mais ou menos o 2, nunca zerei o 2. O 3, pra mim, eu zerei 2 vezes, porque ele é difícil pra cacete. O 2 eu nunca consegui zerar, porque ele é muita mecânica, muito... FNAF 4, tava jogando em live esses dias. Não consigo passar da noite 2. Que medo do cacete que dá esse jogo. FNAF, os primeiros são muito difíceis e depois fica fácil. Quer dizer, eu joguei Circus Baby, que é o FNAF 5, tá ligado? O jogo ficou tão fácil que chegou a perder um pouco a graça, tá ligado? Não que eu sou um tryhard, pelo contrário, sou muito ruim jogando muita coisa. E de FNAF não parou. Eu primeiro jogava aqueles jogos que, tipo assim, o susto era um jumpscare na tela, tipo... E não passava disso, tá ligado? Isso pra mim era ápice of terror. Até eu descobri jogos indies. Puppet Combo foi uma empresa de jogos indies que eu joguei e que, pelo amor de Deus, como eu tive que testar o meu inglês. Eu aprendi inglês jogando jogos. E Puppet Combo, a maioria dos jogos era em inglês quando eu conseguia baixar, porque eu baixava no modo One Piece, Bounty Rush. Eu não tinha dinheiro pra comprar jogos, é claro, né? Eu não vou comprar um jogo que eu nem sei se eu vou gostar. Voxel que diga, né? Pirateia jogo mesmo, né, Voxel? Você falou isso daí. E, tipo assim, depois que eu descobri jogos indies, tipo da Puppet Combo, os jogos que tinham mais história, não falando que FNAF não tenha, mas tipo assim, que seja mais coisas do que só me assustar com um pulinho na tela, e sim com o texto que eu tô lendo. É basicamente você ler um livro de terror e ler a palavra bu e ficar com medo pra cacete. E disso não paro até hoje. Ainda jogo vários jogos de terror, mas tipo assim, eu prefiro jogar jogos de terror com mais história, tá ligado? O último que eu joguei era um que você tava no alto de uma cabine, assim, protegendo um parque, tá ligado? E tinha um grupo de cultista, e na hora você... É um meme muito comum, você tira a foto, eles vêm até você. E eu fiz a foto, eu tirei a foto. Que medo do cacete. E cara, eu me assustava muito com muita coisa besta. Tipo, eu acreditava nos caçadores de lenda. Os mano que literalmente ia com arminha de airsoft pra caçar o espírito do soldador. Ai meu Deus, o velho canibal apareceu. Ele comeu meu... Ai meu Deus do céu, nós somos muito fodas. Olha nossas armas de airsoft ponta laranja, junto com nossos coletes à prova de bala. E desde quando o fantasma tem um 38? Me fala que eu quero ser fantasma se for pra ter um cromadão na minha cintura. E era basicamente uns caras invadindo um lugar abandonado, via que tinha um morador de rua lá e falava: ah, nossa, é o fantasma do Chupacu de Goianinha. E disso não passou. Meu primeiro susto de internet mesmo foi com aquela copy pasta do meu nome é Samara, tenho 14 anos, teria, se eu não tivesse pegado e... Tipo, o último bagulho que eu tô vendo de terror são analog horrors. Tem uns bons, tá ligado? Tem uns memes. Eu vi Catálogo Mandela e eu só fiquei com medo que eu tava vendo de madrugada. E tem sons que me dão medo, eu não sei porquê, eu acho que eu tenho algum problema, mas alguns sons de Catálogo Mandela me dão um real medo. E cara, sinceramente, esse é o terror mais porco pra mim, que é analog horror. Desculpa quem curte muito, mas tipo assim, eu gosto de uns. Eu não sou otário, tem analog horrors que eu adoro de coração. Catálogo Mandela é um, tá ligado? Tem o outro, tem o da doença do sorriso, que é outro muito bom, que eu adoro de coração. Mas tem uns que são porcos do nível, ai meu Deus, essa é uma fita falando como você sobrevive ao Chupacu de Goianinha. Ah meu Deus, siga as instruções. Instrução número 1, não saia de casa. Instrução número 2, pegue um pote de creme canechon e passe no seu rosto. Falando nisso, lembrei de regras. Siga as regras, que é basicamente os vídeos do YouTube que eu mais adoro. Eu vejo no meu trabalho todo dia, que são vídeos falando pra você seguir tal regra, senão você vai se fuder. Eu não sei se já viram, David Eric é o nome do cara. Pesquisa no YouTube, David Eric. Você não vai se arrepender, é muito bom, tem mais de 200 vídeos, são bons lá assim. E cara, medos são bons por um motivo. Tem medos que a gente tem que ter, tá ligado? Tipo, eu não vou pular desse prédio porque ele é alto, medo de altura base. E tem medos que são irracionais, tipo, eu tenho medo de buraquinhos, eu tenho tripofobia. Ai meu Deus, que medo. E a
gente tem que ser muito grato a lendas urbanas. Isso faz a nossa cultura ao redor do mundo. Como o Saci que eu nunca vou entrar numa floresta, porque senão eu vou perguntar, Saci, você vai me soltar daqui? E esse é o meu medo. Bom, é basicamente isso, tá ligado? Tô falando sobre terror e minhas experiências com isso. Meu nome é Alvaralho, se inscreve aí. Daqui a pouco tem videozinho novo. Segue lá no TikTok também, gravo live direto, tá ligado? Um beijo a todo mundo. Soquinho na mão do Lecim. Esse aqui é diferente. Esse aí só os men manja de fazer em sec. Descendo de elevador.